Olá, concurseiros! Você que está se preparando, para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, a prova está se aproximando e é importante você priorizar os estudos. Nós vamos fazer uma abordagem do edital da CESP, que é a banca do seu concurso, em específico ao tema, a matéria processo penal, direito processual penal. Veja que é uma matéria de suma importância, diretamente relacionada à área policial. Então, não é nem preciso dizer que para um concurso para a polícia, você tem que dominar alguns tópicos do processo penal. Veja que o edital da CESP, ele foi bem dirigido para a área policial. Por exemplo, ele não se preocupa com alguns tópicos em processo penal, como, por exemplo, recursos, procedimentos. Não, isso aí não foi preocupação da CESP, ainda bem. Mesmo porque não tem nada ou quase nada relacionado à sua função policial. Porém, ela vai dar ênfase, é claro, naquilo que tenha mais relação ao seu cargo policial. E aí vem os tópicos que a gente tem que dar um destaque. Entre esses tópicos, o inquérito policial. É importante o candidato dominar aí o que é o inquérito policial, lembrar das características do inquérito policial. O inquérito policial ele é preliminar, o inquérito policial ele é escrito, ele é inquisitivo. Você também decorar os prazos para término do inquérito policial. Veja que pergunta de prazo é uma pergunta burra, não exige raciocínio. É decoreba. E, infelizmente, ou felizmente, para quem tem facilidade em decorar as coisas, se cobra em concurso público. Então, coloque lá os prazos. O inquérito policial, quando o indiciado estiver preso, tem que terminar em 10 dias. O inquérito policial, quando o indiciado estiver solto, tem que terminar em 30 dias. E por aí vai. Então, características, prazo, o destino do inquérito policial, como é que termina o inquérito policial através lá do relatório do delegado de polícia. E esse tópico é importantíssimo. Além do inquérito policial, abordar também as chamadas medidas cautelares. Isso é muito importante. Medida cautelar, lá do Código de Processo Penal, onde vai falar das prisões cautelares, prisão em flagrante, prisão preventiva, vai falar da liberdade provisória, vai falar da fiança, liberdade provisória com fiança, sem fiança, e as medidas cautelares inovadas aí pela Lei 12.403. É uma lei recente, a Lei 2.403, modificou totalmente a abordagem ali dentro do Código de Processo Penal relativamente à prisão. Pelo menos uma dica, guarde aí, a regra é a liberdade. Excepcionalmente, a pessoa fica presa durante o processo. Durante o processo, ainda ele não foi condenado. Ainda não tem um título condenatório, como se diz, Então, por que ele está preso? Somente se houver necessidade. Se não houver necessidade de mantê-lo preso, ele responde solto o processo. Essa frase você já deve ter ouvido muitas vezes por aí. Responder solto o processo. Ou, se houver necessidade dele ficar preso, responder preso o processo. Então, guarde, Pelo menos essa dica no tocante às medidas cautelares. A regra é a liberdade. A preferência o juiz vai dar para medidas cautelares diversas da prisão. E, excepcionalmente, só se não tiver jeito mesmo, aí a pessoa fica presa durante o processo. E um último tópico, não necessariamente nessa mesma ordem, a importância dos três aí é igual, se equivalem. O tópico das provas, as provas produzidas no processo penal. Lembrar de alguns princípios ali no campo das provas, o princípio do indúbio pro réu, o princípio do favor rei, que está dentro do indúbio pro réu, que mais? O princípio da livre convicção do juiz. O juiz dá o valor que ele bem entender para a prova. Por exemplo, o juiz ele pode desconsiderar uma confissão? Pode. O juiz entende que aquela confissão ela foi obtida por tortura, por exemplo, então o juiz desconsidera a confissão. Só que o juiz tem que fundamentar o princípio da livre convicção do juiz, ou livre convencimento do juiz, tá ok? O princípio da busca da verdade, que permite aí várias situações, pelo menos teoricamente, o juiz determinar provas de ofício, dá mais uma autonomia para o juiz, e capricha ali especialmente no tópico provas ilícitas, as provas ilícitas, as provas derivadamente ilícitas, porque acaba misturando duas matérias, processo penal e direito constitucional. E por falar nisso, já encerrando, é importante você olhar o processo penal sempre com esse viés constitucional. O Código de Processo Penal, senhores, está ultrapassado, está atrasado. Ele é de 1941, o Código de Processo Penal. Portanto, você tem que estudar o Código de Processo Penal, mas de olho no artigo 5º da Constituição, que é o que se chama de direito processual penal constitucional. E a importância disso? Pode cair tanto nas questões de direito constitucional, como nas questões de processo penal. Então é isso. Veja que com essa abordagem foi mostrado para você
alguns pontos de maior destaque. O importante é pegar o edital, ir ticando ponto por ponto, estudando, resolvendo questões. Acesse lá o nosso site do Aprova Concurso, que vai ter lá algumas questões, vão ter simulados. Então, coloque na prática aquilo que você já vem fazendo, já vem estudando teoricamente, resolva questões para você não ser pego de surpresa. Então é isso aí, né? Bastante trabalho, bons estudos, boa prova e vamos que vamos.